Boa tarde. Hoje nós vamos apresentar sobre a atividade enzimática do solo, sobre o cultivo de café em diferentes regimes hídricos, associada à calagem e à braquiária consorciada. Eu sou o Emerson Gêmeo, junto com o Lucas Marcelino Bispo, acadêmicos do curso de agronomia, aqui pelo UFMT, campo de Sinop. A atividade enzimática no solo, sobre o cultivo de café, com diferentes regimes hídricos associada à calagem e à consorciação de braquiária, será publicada na revista Ciência Rural no ano de 2022. O objetivo desse trabalho foi mostrar o funcionamento das enzimas no solo. A produção de café no Brasil, o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de café do mundo, produzindo cerca de 3,8 milhões de toneladas e cultivando cerca de 2 milhões de hectares com a espécie. Cerca de 40% da produção nacional está localizada no Cerrado. As características do Cerrado, que possui uma baixa fertilidade natural, longos períodos de seca, e nos períodos de chuva, possui um período de estiagem, uma longa estiagem, necessitando assim da irrigação para o café. Na correção do solo, foi utilizado o calcário para reduzir o alumínio tóxico e aumentar os teores de cálcio e magnésio, além de melhorar a assimilação por nitrogênio, fósforo, potássio e enxofre. As plantas de cobertura, a braquiária que foi utilizada no caso, auxiliaram na formação de matéria seca, conservando o solo com o aumento da microbiota, uma maior porosidade, melhor estruturação dos agregados e armazenamento de água. Os micro-organismos, gerados através da matéria, produziram enzimas que auxiliaram na decomposição da matéria orgânica, na síntese e na ciclagem de nutrientes. As enzimas ainda são excelentes indicadores da qualidade do solo, pois são sensíveis e possuem rápidas respostas às condições de manejo. O objetivo desse trabalho. Esse trabalho tem como objetivo analisar os efeitos do cultivo do café com dois regimes hídricos. No caso, WR1, que foi periodicamente irrigado, e o WR3, que ficou em torno de 70 dias sem água, sofrendo um estresse hídrico, associado ou não à calagem e à presença ou ausência de braquiária, como consórcio, sobre as atividades das enzimas beta-glucosidase e arisosulfatase e fosfatase ácida no solo. Materiais e métodos. No plantio foi utilizado cerca de 120 gramas de superfosfato tríplico, 50 gramas de termofosfato de magnésio e 24 gramas de oligoelementos por planta, além de ter sido incorporado 2 toneladas por hectare de calcário dolomítico. Foram implantados os dois regimes hídricos, o WR1, com turnos de irrigação ao longo do ano, e o WR3, com irrigação controlada, deixando 70 dias de estresse hídrico, final de julho até setembro. No tratamento com braquiária, foi cortado quando atingia 60 centímetros de altura. Já no tratamento com o calcário, foi jogado 2 toneladas por hectare após 2 anos de plantio. No caso, como foi plantado em 2007, foi jogadas 2 toneladas em 2009. Agora, os dados obtidos foram em março, durante a estação chuvosa, mostrando que as atividades de beta-glucosidase e a arisulfatase respondem positivamente e significativamente para a aplicação de calcário, que no seu sistema, com a braquiária, foi consorciado o calcário e o calcário. E a aplicação de calcário era o único tratamento que individualmente aumentava a atividade da fosfatase ácida. Essa tabela aqui embaixo mostra um resumo da análise de variância que foi coletado no período chuvoso. Depois, mais para frente, tem as outras análises que mostram no período seco. Na presença do calcário, as atividades de beta-glucosidase e arisulfatase e de fosfatase ácida foram de 12, 19 e 8%, maior que os tratamentos sem o calcário. As atividades de beta-glucosidase e arisulfatase foram, respectivamente, 33 a 46% maiores quando houve a presença da braquiária. Essa tabela aqui mostra os efeitos do regime hídrico com a aplicação do calcário e com a aplicação da braquiária.
As duas enzimas apresentaram atividade aumentada com a presença da braquiária. Por outro lado, o aumento da atividade dessas enzimas em função da calagem foi observada apenas quando teve a presença da braquiária mesmo, que elas aumentavam a atividade, mas quando foi posto a calagem e a braquiária junto, aumentou muito mais essa quantidade. A fosfatase ácida já houve uma interação muito... houve uma grande interação com o regime hídrico. E daí nos tratamentos com braquiária, a atividade da enzima de fosfatase ácida foi maior quando teve no regime hídrico WR3. E quando houve a ausência da forrageira, teve maiores atividades em WR1. Aqui, essa tabela mostra a atividade de beta-glucosidase e de arissulfatase devido à interação entre as aplicações de calcário e o manejo de cobertura de braquiária. E já mais embaixo aqui mostra a fosfatase ácida com a interação com o regime hídrico. Na estação da seca, com o regime hídrico e a calagem e a braquiária consorciada, individualmente influenciou a atividade da enzima arissulfatase, enquanto a atividade da beta-glucosidase respondeu significativamente apenas com a presença da braquiária. Essa tabela é quase a mesma que a gente viu no começo, e aqui é no regime quando foi... Aqui é no período seco que foi coletado a amostra, né? A atividade de arissulfatase foi 47% maior no regime hídrico 1. Quando o calcário foi aplicado, a atividade da arissulfatase foi 24% maior, comparado com as áreas que não houve aplicação. E com a braquiária, a atividade de beta-glicosidase foi 56% maior e a de arissulfatase foi 58% maior com a presença da forragem, né? Aqui é um modelo de regressão em árvore que resume graficamente os resultados que obteve, né? E nessa figura podemos ver que essa daqui foi pegada na estação chuvosa, mostrando as enzimas, que mostram a atividade das enzimas, que explica 63% da variância dos dados. A presença e a ausência da braquiária foi o que mais afetou a atividade das enzimas, e o resto e o que foi responsável mais foi a ausência e a presença da braquiária, que nesse modelo foi 51%, e outro modelo que influencia esse gráfico também é a área que teve o calcário e não teve o calcário. Igual podemos ver aqui que esse NB é o lugar onde que não tem a braquiária, e o WB é onde tem a braquiária consorciada. E vamos aqui para baixo, esse NL é o lugar que não foi aplicado o calcário, e WL foi o lugar que foi aplicado o calcário. E aqui podemos ver que onde foi consorciada a braquiária e o calcário junto, pode ver que os gráficos são bem maiores, onde só foi não foi colocado o calcário e só a braquiária, ou onde não foi colocado nenhum dos dois. Aqui esse modelo que foi retirado no tempo da seca, daí aqui também mostra que NB é a parte que não foi aplicada a braquiária, e o WB onde foi aplicada. Daí aqui embaixo esse gráfico mostra daí os regimes hídricos, que é o WR3 e o WR1, que no WR3 é que foi irrigado 70 dias e foi irrigado a cada 70 dias mais ou menos. E o WR1 que teve uma irrigação
moderada. Tipo, mais ou menos um dia, 2 dias, eles molhavam, né? Daí já mostra ali a que foi com braquiária e a sem braquiária. Daí lá do outro lado também. E mostrando ali o lugar que o WR1, do outro lado do gráfico, o WR1 que teve a irrigação, e com a consociação da braquiária e do calcário, pode ver que o gráfico aqui no canto é bem maior do que os outros. A discussão sobre o artigo foi que no solo que a beta-glucosidase hidrolisa a maltose e a celulose, a celobiose, assim elevando a produção da glicose, que é essencial para os micro-organismos, porque ela tem um papel crucial de fazer a ciclagem do enxofre, do fósforo e do carbono no solo. E os resultados mostram que a aricifatase é muito sensível e ela pode detectar algumas alterações no solo. Igual pode responder a seca ou aplicação de calcário, ela mostra. E tem estudos há mais de 20 anos de bioindicadores do cerrado que as enzimas de arisulfatase e delta glucosidase beta glucosidase são as que apresentam maior sensibilidade para detectar mudança no solo, que elas podem detectar mudanças antes mesmo de acontecer a mudança no funcionamento biológico do solo. O Mendes sugeria que a atividade de arisulfatase é uma indicação de uma indicação de um sistema convencional agrícola. E o sistema de integração lavoura-pecuária e lavoura-pecuária-floresta podem proporcionar condições que ajudam o predomínio da atividade abiótica das enzimas. E em solos que não são feitos a calagem, podemos ver que teve o aumento do alumínio mais 3 e maior acidez potencial e o pH inferior. Essas informações mostram os efeitos da calagem na atividade da beta-glucosidase e da fosfatase ácidas, nas interações com a chuva. Daí, em ambas estações, a arisulfatase mostra um desenvolvimento diferente. Em solos, a calagem ajuda no desenvolvimento do micro-organismo. Alguns micro-organismos que são intolerantes aos ácidos, e assim aumentam a biomassa microbiana e a respiração do solo. O pH alto melhora a desprotonação de substâncias orgânicas e, com isso, diminui a ligação entre os componentes orgânicos, e a adição de calcário também aumenta a atividade da glucosidoses e das sulfatases. Mas a sulfatase ácida pode ser afetada pelo pH se ele for muito alto. Mais do que o desejado, mais do que 5 ou 6, ele já começa a ser afetado e não gera uma atividade muito desejada. Os estudos mostram que a atividade da arisulfatase e a beta-glucosidase, quando presente com a braquiária, são muito positivas, podendo haver um efeito nutricional e fisiológico da calagem nos sistemas com braquiária. O impacto é muito positivo na biologia do solo. Os estudos de Bandan diz que o melhoramento ocorre pois a densidade radicular da braquiária e a sua maior quantidade de cera pinalheira fornecida pela braquiária, isso ajuda a melhorar as atividades das enzimas. Daí, com a matéria orgânica que é uma cobertura viva entre as fileiras do café, previne que ocorra mudanças bruscas de temperatura e mantenha a umidade do solo. E com isso positivamente na atividade das enzimas. Já
Já Mendes apresentou um estudo sobre o plantio direto que, com ou sem as coberturas, as características químicas são iguais, mas tem algumas diferenças. Quando tem a braquiária ou não tem. Porque quando ocorre a braquiária, houve uma alta atividade de chumbo das enzimas. E que isso mostra que mesmo o solo ser quimicamente quase iguais, uma cobertura pode mudar certamente o funcionamento biológico desse solo, mesmo que não mude quimicamente, mas o sistema biológico dele muda. Isso pode mostrar que a umidade no solo é um dos fatores principais para que regem a dinâmica da biomassa e da atividade microbiana. A umidade influencia nas atividades de várias enzimas e essa pode mostrar um aumento no crescimento biológico e na disponibilidade de substratos no solo, né? A conclusão foi que a braquiária, em consórcio com as fileiras de café, é o que mais teve impacto positivo nas atividades das enzimas no solo. A aplicação de calcário com a braquiária aumenta as atividades de beta-glucosidase e de ares-sulfatase em períodos chuvosos, já que a aplicação isolada do calcário aumenta as atividades de fosfatase ácida e a de ares-sulfatase nos períodos secos nas chuvas. O calcário ele influencia individualmente essas duas enzimas em tempos diferentes, igual a ares-sulfatase, em período seco, o calcário influencia mais elas, e em períodos molhados, o calcário influencia mais o fosfatase ácida. Daí, nas atividades, nos tempos secos, a atividade de beta-glucosidade não é tão influenciada, já com o estresse hídrico, reduz as atividades de ares-sulfatase, por isso que é colocado a braquiária consorciada, que impede a redução da atividade de fosfatase ácida. Daí aqui a visão geral do grupo sobre o artigo. Bom, na visão geral do grupo com o artigo, manteve uma melhor microbiota ativa, por causa que, junto com a braquiária, foi aplicado o calcário, né? Como o solo era um solo de cerrado, o solo de cerrado é característico dele ser ácido, o calcário neutraliza e auxilia na liberação dos nutrientes. Junto com a braquiária, manteve uma maior agregação do solo, manteve uma maior umidade, tendendo o solo a ser similar com a mata nativa. E já para manter a umidade, como diz o estudo de Banda, a umidade é essencial para a atividade das enzimas, porque como se diz, é uma coisa que é muito importante, que faz elas melhorar a sua atividade, e com a cobertura de braquiária, como as raízes delas são bastante perfiliadas, garante uma atividade melhor delas nos solos, e com isso pode aumentar sugerivelmente os teores de matéria orgânica, pois a braquiária possui bastante matéria seca e isso vira matéria orgânica. Obrigado.